A inspiração da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é composta por 66 livros, dos quais 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, os quais são inspirados por Deus, conforme está escrito. Toda a Escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E também, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Alguém porventura dirá, mas estas palavras de Paulo e de Pedro se referem às Escrituras do Antigo Testamento? Sim, assim é de fato. Paulo, antes de dizer a Timóteo aquelas palavras, disse-lhe que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas isso não significa que os escritos de Paulo não são inspirados por Deus e, portanto, não são chamados também eles Sagrada Escritura. De fato, o apóstolo Pedro, no fim de sua segunda epístola, falando das coisas difíceis de entender presentes nas epístolas de Paulo, diz que os homens ignorantes e inconstantes as torcem, e igualmente as outras escrituras. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Isto é, os escritos do Antigo Testamento que eles possuíam. Como podeis ver, Pedro chamava as escrituras também os escritos de Paulo, que foi um seu contemporâneo. De qualquer modo, também no conteúdo das epístolas de Paulo, há expressões que testificam a origem divina das suas palavras. Por exemplo, aos Tessalonicenses diz que eles tinham recebido a palavra pregada por ele, Silvano e Timóteo, não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. E ainda, dizemos vós, pois, isto, pelas palavras do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 5. Aos Coríntios ele diz, as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. E também, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. 2 Coríntios 2, 17. Também no que respeita às palavras do apóstolo Pedro, aquelas respeitantes às inspirações das Escrituras citadas antes, deve ser dito que elas se referem aos escritos do Antigo Testamento, mas também no seu caso deve ser dito que os seus escritos são inspirados por Deus e por isso palavra de Deus. De fato, no fim de sua primeira epístola ele diz que as coisas que ele escreveu são verdadeiramente graça de Deus e exorta os santos a permanecer firmes nela. 1 Pedro 5,12. São palavras de Deus, portanto, também os escritos de Paulo e Pedro, como igualmente os de Mateus, Marcos, Lucas, João, do escritor aos Hebreus, de Tiago e Judas. A inspiração de todos esses escritos, os do Antigo e Novo Testamento, nos é testificada pelo Espírito Santo que Deus enviou aos nossos corações. De fato, quando nós lemos qualquer parte deles, e nós sentimos o consentimento do Espírito Santo que se manifesta na paz, no gozo que ele nos faz provar quando pousamos os nossos olhos sobre aquelas palavras ou as meditamos. No caso, depois de alguém ser cego, o Espírito lhe testifica a mesma coisa no momento que ele ouve as palavras desses escritos com os seus ouvidos. Mas por que é que da leitura ou do ouvir as palavras de todos esses escritos nós recebemos paz e gozo? Porque as palavras de Deus consolam, edificam e alegram o nosso homem interior, e não só a sua leitura ou escuta, mas nos alegram e consolam, mas também a sua observância. Na realidade, nós provamos grande gozo e paz em observar os preceitos de Deus. A Bíblia é, pois, um livro único do mundo, porque é composto por escritos inspirados por Deus.